Olá, gente. Meu nome é Paulo Sampaio e, junto com Yasmin Almeida e Carlos Gabriel, vamos guiar a apresentação. Esse aqui é o artigo em que nossa equipe se baseou para fazer essa apresentação. O título do artigo é O triptofano prevê o risco de diabetes tipo 2 no futuro. Essa aqui será a nossa divisão cronológica dos slides, né? Começando pela introdução, depois a parte de bioquímica, a parte de estatística e, por fim, a conclusão. Aqui, bem na introdução do artigo já, ele apresenta algumas formas que podem ser utilizadas para análise. E dentre essas formas tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, utilizando glicose plasmática, quando em jejum e depois de alimentado, né? Eles viram também que a diabetes tipo 2 aumenta o risco de hipertensão, de doenças cardiovasculares, doenças coronárias, dentre outras. Viram também que altera o estado metabólico normal com alguns aminoácidos que são mais visíveis nessa alteração. Dentre eles, a leucina, a isoleucina, a valina, fenilalanina e tirosina, que todos esses são aminoácidos cetogênicos. E essa parte aqui do triptofano, ela é discutida mais na frente do artigo, na parte de estatística, mas diz basicamente que quando comparamos dois grupos específicos, o triptofano tem sempre uma maior sensibilidade e especificidade quando a gente compara com outros aminoácidos. Nos 10 anos que foram desenvolvendo esse artigo, foi construída essa grande tabela que mostra todas as técnicas que foram utilizadas nesse estudo para a identificação de grupos que são normais, que é esse NGT, que são as pessoas com glicose em nível normal. Esse match de NGT são 23 pessoas desse NGT normal que foram selecionadas aleatoriamente para comparar diretamente com as pessoas que desenvolveram diabetes tipo 2. Então, nesses 10 anos, todas as pessoas eram saudáveis, mas durante o decorrer dos anos, 51 pessoas desenvolveram diabetes de tipo 2, e essas pessoas foram monitoradas com outras 23 pessoas aleatórias que acabaram ficando saudáveis, sendo que as 23 pessoas estavam separadas do grupo, óbvio. Então, tem as pessoas normais, as pessoas que foram marcadas, e as 51 pessoas que desenvolveram diabetes tipo 2, e cada um com sua medição um pouco diferenciada. Bom, trataremos sobre a glicose e gliconeogênese. Para que ocorra o funcionamento metabólico dos dois na parte de produção da glicose e do piruvato nos dois sentidos, eles são principalmente regulados por dois hormônios, a insulina e o glucagon. Quem possui diabetes tipo 1 ou tipo 2, eles podem ter uma deficiência na capacidade de produção e absorção da insulina, ou se não, eles têm uma impossibilidade e, nesse sentido, a insulina acaba não atuando no processo metabólico de maneira correta ou simplesmente não atua. Pronto. Levando para este ponto, nós entramos no desequilíbrio metabólico, ou seja, o que acontece? A insulina serve para quê? Ela serve para você transformar a glicose em piruvato e levar para os outros ciclos, para a produção de energia. Quando não tem essa insulina, esse lado ou fica muito desestimulado e possui uma baixíssima produção de piruvato, ou ele não é produzido. E nesse sentido, quando a atuação das enzimas em todo o processo de glicose chegar em um ponto em que a insulina não vai atuar, esse processo vai começar a acumular alguns substratos. Quando esses substratos se acumulam no meio metabólico, vai influenciando o lado inverso de que necessita do glucagon, que tem um funcionamento normal para esse sentido. Esse sentido do glucagon é a gliconeogênese, que faz uma formação maior de glicose. Só que daí você fica pensando, ok, tem mais glicose. Por que a pessoa com mais glicose acaba não utilizando? A resposta é porque a insulina serve tanto para o transporte de glicose quanto para influenciar a formação de piruvato. Quando não tem piruvato, a glicose acaba sendo inútil, ou seja, se acumulando nos meios celulares que normalmente ela é utilizada, como nos músculos, neurônios e outras células que necessitam da glicose para sua exclusiva sobrevivência. Então, com isso, a gliconeogênese acaba sendo estimulada, malmente a glicose. Essa glicose não é utilizada. O que fazemos com essa glicose? Ou liberamos na corrente sanguínea. Por isso que muitas pessoas que possuem diabetes tipo 2, elas ficam com o nível de glicogênio plasmático muito mais alto que o normal e outros fenômenos vão acontecer. Por exemplo, como não vai ter a glicose para estabelecer a energia na célula. Outros compostos que são isômeros ou têm uma composição semelhante vão atuar.
dentre eles os corpos cetônicos. Daí entramos em outro capítulo, que é como os aminoácidos acabam afetando na não utilização da glicose para a produção de piruvato. Bom, todos os aminoácidos nessa imagem estão em seu processo de anabólise ou anabolismo. O que quer dizer isso? Eles estão sendo degradados para entrar em outros ciclos, para a produção de energia, porque os aminoácidos eles servem essencialmente para duas funções, ou para a composição celular tecidual, tipo produzir pele, órgãos, células, núcleo, ou servem para a formação de energia, que é a quebra dos aminoácidos em várias partes. E nessas mini partes que são separadas, elas podem formar corpos cetônicos, que são como se fossem gorduras mais simplificadas, e além disso, transformarem em outras substâncias que são como alfa-acetoglutarato, o oxinil coenzima A, o fumarato, o oxalacetato, e todos esses compostos geram o fenômeno de produção de metabolismo da glicose. Então, continuam esses outros aminoácidos seguindo esse caminho, que é o caminho glicolítico, que é como se fosse compostos mais próximos da molécula de glicose. Por isso são chamados de compostos glicogênicos. Quando a pessoa tem uma deficiência de insulina, essa área também é afetada, porque a insulina atua diretamente no ácido cítrico. E quando há ausência de glicose ou não há uma possibilidade de movimentação fácil de glicose, pois a insulina não está lá, toda essa reação que está com os grupos glicogênios, eles são subestimulados. O que quer dizer isso? Eles têm uma menor produção, pois a principal molécula, que é o piruvato, que faz com que todo esse ciclo funcione normalmente, ele vai ser desestimulado, porque a parte que tem a influência de glicose, que é a quebra da glicose em formação de piruvato, não ocorre. Exatamente por essa ausência de insulina e com isso outros compostos, como compostos cetogênicos, eles ficam em maior número e eles influenciam esse ciclo de ácido cítrico a funcionar normalmente e formar os corpos cetônicos, que vão ser utilizados por outras células. Por isso que é muito importante o metabolismo das proteínas nesse meio. Por último, mas não menos importante, tem a parte do metabolismo dos lipídios. Bom, esse metabolismo atua de forma indireta. Quando o lipídio é degradado, ele pode formar energia para o seu corpo, reutilizando de várias maneiras possíveis. Ou ele pode formar compostos cetogênicos, que também vai ser utilizado como energia, porém de uma forma diferenciada, que é um método de substituição de glicose. E como vocês já sabem, a falta de insulina, ela impede, entre aspas, que a produção de piruvato seja influenciada. O que isso quer dizer? Que o piruvato vai estar em baixa. Com o piruvato estando em baixa, a produção de energia vai ser redirecionada pelos compostos cetogênicos, aminoácidos, ou pela absorção dos próprios compostos cetogênicos, que também são produzidos pelas moléculas de gorduras. Por isso, as moléculas lipídicas elas também são importantes. As vias de AMP cíclico em todas as células servem basicamente para pegar uma molécula e dar uma célula de energia, que é denominado por fosfato. Então ela fosforila. Na célula pancreática, quando ela não está atuando, estará secretando insulina, e esta insulina vai servir como se fosse um controle para o seu corpo entender que é para produzir piruvato, ou seja, ocorrer a quebra da glicose, e não para acumular ou armazenar. Depois que a célula pancreática está funcionando normalmente, a insulina sendo produzida vai pegar a enzima, que é a frutose 1,6-bifosfatase, e desativará, tornando a enzima fosfofrutoquinase 1 ativada. O que cada uma faz? A fosfofrutoquinase pega a frutose 6-fosfato e transforma em frutose 1,6-bifosfato. E por que isso é importante? Pois essas duas moléculas são um dos pontos de início da glicólise ou da gliconeogênese, ou seja, um ponto de controle. Então, quando a frutose 1,6-bifosfato está em alta, que é o produto da fosfofrutoquinase, produzida graças à insulina, o seu corpo, a célula que está lá, entende que era para produzir mais glicose e transformar em piruvato. No diabetes tipo 2, quando não possui essa insulina, o corpo entende ao contrário. A interpretação será: ok, não tem alta da frutose 1,6-bifosfato,
Então, significa que não temos que produzir energia, devemos armazenar. O que acaba acontecendo? Ficará acumulando glicose e ela será armazenada ou irá para outras vias de outras formas possíveis. E quem fará este funcionamento é a regulação pelo glucagon, pois ele vai continuar em concentrações normais, como se fosse de uma pessoa normal. E a insulina, por sua vez, terá uma concentração quase inexistente, tendo por consequência uma influência maior da frutose 1,6-bifosfatase atuar, que vai transformar a frutose 2,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. A alta da frutose 6-fosfato induz a gliconeogênese, lembrando que a frutose 2,6-bifosfato é como um composto regulador da frutose 1,6-bifosfato. A frutose 1,6-bifosfato é o que vai gerar glicólise ou gliconeogênese, então uma controla a outra. O PPL1 com ou sem fósforo são as formas de oxidação ou síntese de lipídio, uma das enzimas responsáveis pela produção ou pela liberação de corpos cetônicos. Aqui está algumas informações a mais da tabela que foi mostrada por Sampaio. Bom, esse gráfico, ele relaciona a idade das pessoas estudadas, representados aí pela linha azul, e o ponto verde, ele relaciona as pessoas que tiveram ou não diabetes. Os que tiveram diabetes estão no nível de fator 20, e os que não tiveram estão no nível de fator 10. Bom, nesse slide nós temos dois gráficos, demonstrando no gráfico A, ele mede os níveis de triptofano encontrado em 3 grupos. O NDT, que seria o grupo com o nível de tolerância de glicose normal. O MAT-NDT, retirado do NDT com parâmetros comparativos com o grupo do diabetes tipo 2, considerando a idade, o BMI e a glicose. Também mostra no gráfico A que esse grupo que tem diabetes do tipo 2 tem um nível maior de triptofano do que se comparado aos outros dois grupos. Demonstra também que os grupos NDT e MET-NDT têm um valor de significância representado pelo Pzinho, menor do que 0,001, se comparado com o grupo de diabetes do tipo 2. O segundo gráfico, ele associa o triptofano com marcadores metabólicos de todos os participantes, o NDT e o do diabetes do tipo 2. Nesse slide, temos duas tabelas, onde ambas são utilizadas para ver a performance desses aminoácidos entre dois grupos. Na tabela 2, esses dois grupos são os indivíduos que apresentam diabetes do tipo 2 e os de tolerância normal à glicose. Fazendo um comparativo entre esses dois, o fold change representa a variância entre ambos esses valores. O crude-OR demonstra numericamente a eficácia da utilização desses aminoácidos. Para discriminar entre ambos, com o CI, que seria o grau de confiança do teste, é apresentado no gráfico uma boa eficácia, já que esses valores estão acima de 1. E na tabela 3, temos os mesmos parâmetros, só que usam o grupo NDT, em vez do grupo MAT-NDT. Já nesse gráfico, ele discrimina as pessoas com diabetes do tipo 2 e os MAT-NDT. O gráfico de Rock, ele usa os valores verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, como é observado nesse gráfico. Ele correlaciona a sensitividade e a especificidade do gráfico, podendo mostrar a curva de quanto eficaz o estudo e o uso desses aminoácidos são. Na tabela ao lado, temos falando sobre a AUC, que em português é a área de baixo dessa curva. Essa área ela demonstra o quanto mais próximo a área chegar ao valor de 1, mais eficaz seria esse aminoácido, como já falado. Já o STD error seria o valor de erro possível em cada um deles. No caso, a gente tem aí, por exemplo, na valina, como é 0,93, digamos assim, está bem perto do 1.
tem uma eficácia grande. O STD erro seria de 0,32. Então ele pode dar tanto abaixo quanto acima desse valor. O lower bound e o upper bound seria o valor mínimo e o valor máximo de confiança desse teste, da eficácia. Nesse slide observamos o mesmo tipo de gráfico, só que em vez de usarmos o grupo Match NDT, utilizamos o grupo NDT para ser observado. Na conclusão, vimos a importância dos estudos, a relatividade desse artigo, a importância tanto dos aminoácidos quanto dos corpos cetônicos, a importância de controlar a diabetes, por que controlar a diabetes, quais as alterações a diabetes pode ocasionar, mas também vimos as limitações que esse estudo teve. Por exemplo, eles não tiveram uma amostra populacional muito grande nesse estudo. Essas foram as nossas referências. Pegamos referências do Leniger e do próprio artigo. E aqui são os componentes da nossa equipe. Muito obrigado pela atenção. Abraços.